A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus, meus amados, por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe você e abençoe sua casa. O nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham, sim, todos vocês que me acompanham nesse canal. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. Irmã Cleusa, estou assim apresentando nas minhas orações as pessoas que a irmã pediu ali oração, né? Glória a Deus. Estamos orando um pelos outros. Eu sempre peço oração, eu sempre oro, né? Peço oração por mim, sempre oro em prol de todos vocês que me acompanham nesse canal. Estamos juntos fazendo a obra do Senhor, né? Eu daqui pregando, você daí compartilhando, deixando seu like, deixando seus comentários. E quando vocês fazem essas ações, o YouTube entende que o nosso canal tem algo bom e passa para frente. Então, glória a Deus, estamos juntos, evangelizando e fazendo o ID do Senhor. Um forte abraço a todos, meu muito obrigada, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 25, que diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Glória a Deus. Então, meu amado, minha amada, veja que a fé de Davi não estava nele. A fé de Davi não estava na sua habilidade, mas a fé de Davi estava no Deus Todo-Poderoso. Então, nessa noite, ponha sua fé em Deus. A palavra de Deus nos diz o que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas esperamos. E ela nos diz mais que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ponha sua fé em ação e creia que o Senhor lhe dará a vitória. Ali, aquele gigante filisteu estava afrontando o exército de Deus, né? Achando que ninguém ia enfrentar, porque já tem 40 dias que Golias estava ali querendo o homem para lutar com ele, porque assim o que vencesse ali venceria a guerra, porque se Golias vencesse, os filisteus estavam com a guerra ganha, mas se um dos soldados de Israel que lutasse e vencesse, Israel então tinha vencido a batalha, então não aparecia ninguém, né? Os irmãos de Davi estavam ali, mas todos estavam com medo. E, juntamente com aquele exército, ninguém se habilitava para enfrentar aquele gigante. Então, veja, meu amado, minha amada, que às vezes a gente até conhece a palavra, que os irmãos de Davi conheciam a palavra, mas às vezes o medo nos paralisa. Então, em nome de Jesus, nessa noite, não deixe o medo lhe paralisar, não. Ponha sua fé em Deus e creia que Ele é com você e você alcançará aquilo que Ele tem lhe prometido. Glória a Deus. Davi, diante daquele gigante, Davi não temeu. Quando ele ouviu falar ali aquelas palavras do gigante, né? E quando também ali os soldados contaram para ele que o rei Saul daria sua filha em casamento a quem vencesse e ainda isentaria a casa do seu pai dos impostos, né? E Davi então se dispôs a lutar com aquele gigante, porque Davi conhecia o Deus que ele servia, né? Então, glória a Deus, você conhece o Deus que ele serve? Meu amado, nosso Deus é grande. Ele é o Deus que domina todas as coisas. Ele é aquele que estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, na cova dos leões com Daniel, e estava ali naquele ventre daquele grande peixe, com Jonas, glória a Deus. É o Deus que está nas profundidades e está nas alturas também. Então, glória a Deus. O Senhor é o Deus que cuida de nós e que nos conhece, desde quando nós éramos informes, dentro do ventre da nossa mãe. Então, esse Deus é poderoso. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Isaías diz, na sua palavra, que as nações para Deus são como uma gota no fundo de um balde. Então, imagina como esse Deus é grande, porque esse mundo é grande, minha gente do céu, muito, muito grande, é imenso. E Deus, ali para Deus, a palavra de Deus nos diz que é como se fosse uma gota, né, no pingo, no fundo de um balde. Então, o nosso Deus é poderoso. Esse é o Deus poderoso que você serve. Esse é o Deus que domina todas as coisas. O inimigo da sua vida. Ele não pode fazer nada com você se o Senhor assim não permitir. Então, o Senhor é que está no comando de todas as coisas. O inimigo da nossa alma, ele também está limitado à vontade do Senhor nosso Deus. Então, glória a Deus, meu amado, minha amada, alegre-se, porque o Senhor está com você. E é esse Deus que lhe garante a vitória. Então, ponha sua fé em prática, medite na palavra e continue fazendo a vontade de Deus, que é Ele que pelejará por você. Foi isso que Davi entendeu, né? Era isso que Davi entendia, tanto que ele diz, né? Que vai em nome do Deus de Israel. E ele viu que aquele gigante não estava afrontando só aquele exército, mas afrontando a Deus. Então, meu amado, minha amada, nessa noite,
vença o gigante, vença essa peleja, porque ela não é sua, mas é do Senhor. Então, é o Senhor que vencerá por você. Tome posse da sua vitória, glória a Deus. Quando Davi se dispõe a lutar contra Golias, a palavra de Deus nos diz que ali o rei Saul quer dar até a armadura dele para usar, mas a armadura de Saul não serve para Davi. Então quer dizer o quê? Que você tem que lutar com aquilo que é seu, né? E o que é próprio nosso, que servimos a Deus, a oração, o jejum. Não adianta nós ficar querendo bater boca, não adianta querer usar de ameaças, não, essas coisas não é de Deus, mas ore ao Senhor, busque ao Senhor, jejum e coloque a sua causa na mão do Senhor, e com certeza Ele entrará com providência. Sim, o nosso Deus é fiel. Davi, diante de Saul, disse que já havia matado um gigante e um urso quando queria comer as ovelhas do pai dele. Então veja, meu amado, minha amada, todo dia assim, a gente mata um gigante e um urso, mas quando é para matar o gigante, nós também mataremos em nome de Cristo Jesus, porque o mesmo Deus que está conosco na trajetória em que matamos um gigante, matamos um urso, é o Deus que está conosco quando nós assim derrubamos o gigante. Então foi isso a força de Davi, né? Foi essa a força de Davi, porque a força de Davi não estava nele, mas na fé que ele tinha em Deus. E ali a palavra do Senhor nos diz que ele se dispõe a pelejar contra Golias. E os irmãos de Davi, quando vê Davi conversando ali com os soldados, até fala mal de Davi, né? O que é que tu está fazendo aqui? Eu conheço a tua presunção. E Davi não deu ouvidos aos seus irmãos, aquelas palavras de ofensa. Mas Davi confiou em Deus e foi em frente. Então, meu amado, minha amada, não ouça a conversa de A, de B, mas dê ouvido à palavra de Deus, dê ouvido que o Senhor tem falado com você que vai dar certo, em nome de Cristo Jesus. Quando Golias vê Davi, começa a falar, né? Não tem homem Israel para que mande um menino, mas Davi ali se posiciona. E em nome de Jesus ele avança, assim. Quando Golias dá o passo para encontrar com Davi, Davi não foge, mas Davi corre ao encontro de Golias. Então, por isso que a palavra de Deus nos diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? Glória a Deus. Então, fique na dispensação do Senhor. E o Senhor que lhe garante a vitória, porque você é servo e filho de Deus. E o Senhor é que peleja por você, o Senhor que peleja por sua causa. Né? Glória a Deus. Ali, quando Davi pega na seu estilingue, roda ali e joga aquela pedra que bate na testa do gigante, ele cai. Não era a força de Davi, mas o Espírito de Deus que impulsiona aquela pedra e faz com que aquele gigante caia. E Davi pega a própria espada do gigante e tira a sua cabeça. E assim Davi é vencedor. Davi vence aquela guerra em Israel, né? Glória a Deus, também venceu em nome do Senhor. Então você também irá vencer em nome do Senhor, porque do Senhor é a guerra, sim. A vitória vem dele. E não se preocupe, que Ele está do seu lado. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por essa noite maravilhosa que estamos na tua presença. Visita grandemente cada um dos teus filhos. Livra de todo acidente do corpo e da alma. Guarda cada um deles, dá uma noite de paz, para a glória do teu nome. Amém. Amados, um forte abraço, que todos tenham uma noite de paz e fiquem na paz do Senhor.